Boa noite, estamos hoje mais uma vez aqui no grupo de Aristóteles, no capítulo 2, 413 a 11. E já que, a partir de coisas não claras, embora mais manifestas, advém clareza e maior inteligibilidade, segundo o enunciado, deve-se tentar desta maneira novamente escorrer sobre a alma. Pois não somente é preciso que o enunciado definidor esclareça o fato, como o faz a maioria das definições, mas ainda conter e expressar a causa. Os enunciados das definições, na verdade, são como conclusões. O que é, por exemplo, a quadratura? É fazer equivaler um retângulo equilátero a um retângulo qualquer. Mas tal definição é um enunciado da conclusão. E o que diz, por sua vez, que a quadratura é a descoberta de uma média proporcional, enuncia a causa. De uma média proporcional, enuncia a causa. Retomando o princípio da investigação, digamos então que o animado se distingue do inanimado pelo viver, e de muitos modos disse o viver, pois dizemos que algo vive se nele subsiste, pelo menos um destes: intelecto, percepção sensível, movimento local e repouso, e ainda movimento segundo a nutrição e o decaimento e o crescimento. Só anotar isso aqui, um momentinho. Por isso, parece inclusive que todas as plantas vivem, pois é manifesto que têm em si mesmas uma potência e um princípio deste tipo, por meio do qual ganham crescimento e decaimento, segundo direções contrárias, pois não crescem apenas para cima e não para baixo, mas similarmente em ambas e em todas as direções. E assim é para que se nutrem constantemente e vivem até o fim, enquanto puderem obter alimento. E é possível separar esse princípio dos outros, mas impossível nos mortais separar os demais destes. E isso é evidente no caso das plantas, pois nelas nenhuma outra potência da alma subsiste. O viver subsiste nos seres vivos por conta desse princípio, e o animal constitui-se primordialmente pela percepção sensível, pois dizemos que são animais não apenas os que vivem, também os que não se movem, nem mudam de lugar, mas possuem percepção. E da percepção é o tato que todo subsiste primeiro. É interessante pensar, né, que essa questão do tato ela é muito forte, né, Aristóteles, né? É um princípio, né, que lê para, inclusive, até para o intelecto, se não me engano. Você já viu falar sobre isso, Ron? Em relação ao intelecto, sim, que para ele, como ele diz, né? Porque o intelecto ele está próximo do espírito para ele, né? Só que não é o espírito platônico, das formas platônicas, formas puras. É um espírito próximo da matéria, né? E a intelecção, né, seria o grau mais próximo do espírito. Por isso que quando você diz assim, ah, aquela pessoa é muito inteligente e tudo, você diz assim, é que ela usa as faculdades do espírito, vamos dizer assim, né? Sim. E chega até a ser, às vezes, não sei se você concorda comigo, mas a intuição leva você a pensar, a antecipar determinados pensamentos. Uhum. Como é que você faz isso? Você faz isso pela via intelectiva. Agora você pode fazer também pela via da sensação. Você pode Sim. sentir, né, ter a sensação, como ele está dizendo aqui, ó. E assim como a capacidade nutritiva é capaz de ser separada do tato e de toda sensação, do mesmo modo o tato é capaz de ser separado das outras sensações. Quer dizer, o meu tato aqui, que eu estou sentindo, né? Eu posso abstrair e dizer, não, eu não estou sentindo mais com o tato, eu estou sentindo com outras sensações que eu tenho. É porque o tato é o início, vamos dizer assim, da sensação, né? Eu toquei e senti, mas eu posso tocar e de repente
sei lá, eu estou tocando um instrumento e aquele instrumento me dá uma sensação de leveza, então a minha alma começa a ficar leve, né? Aí entra a questão que eu tenho dúvidas, né, ainda, entre a sensação e a intelecção, que foi o que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, que eu tinha dúvida, Hum, se a experiência ela é constituidora de sensações somente, e hum, nesse sentido é pura sensação, né? Eu estou aqui, então eu estou com o meu ar-condicionado ligado, eu vou sentir frio. É óbvio, eu vou sentir frio. Mas eu poderia sentir outras coisas que não frio se eu não tivesse ligado ao ar-condicionado, como, por exemplo, poderia tomar essa água aqui que está próxima a mim e sentir o gosto da água. Então, assim vai. A sensação, ela não é menor, e aí é uma tese que os empiristas vão colocar lá na frente, né? O Bacon, o Hume, vão colocar mais na frente, mas aquilo que eu estou experimentando, né? Não me é dado pela sensação, por que me é privilegiado a inteligência? Porque tem pessoas que não têm um grau de inteligência alto, mas elas têm um grau de sensibilidade muito alto. isso é verdade. É verdade. Eu acho interessante também quando ele coloca aqui essa questão do do ser uma coisa primeiro, né? O tato em tudo subsiste primeiro, né? Ele antecede tudo, né? Eu acho isso também bem interessante, essa Isso. conclusão que ele põe. Denominamos nutritiva tal parte da alma, do qual participam também as plantas. Todos os animais, por outro lado, revelam possuir o sentido do tato. E diremos posteriormente, por meio de causa, ocorre cada uma dessas coisas. Por ora, é suficiente dizer apenas isto, que a alma é princípio da capacidade mencionada, nutritiva, perceptiva, racionativa e de movimento, e que por elas é definida. É interessante ele já dar já começa a definição, né? Se cada uma dessas capacidades é uma alma, uma parte da alma, e, na medida em que é parte, se é parte de modo a ser separado, somente quanto à definição, ou também quanto ao lugar. Em alguns casos, não é difícil perceber, mas em outros há dificuldades. Pois, assim como no caso das plantas, revela-se que algumas vivem, mesmo que segmentadas e separadas uma parte da outra, como se no caso delas a alma em atualidade fosse só uma em cada planta, mas potencialmente várias. Vemos também em outras variedades da alma ocorrer o mesmo, como no caso dos insetos, que são fragmentados, pois cada uma das partes conserva a sensação e movimento local. Se é assim com a sensação, também o será com a imaginação e o desejo, pois onde existe sensação, existe dor e prazer, e onde ele existe, necessariamente também existe desejo. Só um minutinho aqui que esse trecho é bem interessante. No que diz respeito ao intelecto e à capacidade de inquirir, nada ainda é evidente, mas parece ser um outro gênero de alma, e apenas isso admite ser separado, tal como o eterno é separado do corruptível. Contudo, a partir das coisas tratadas e evidentes que as demais partes da alma não são separáveis, como dizem alguns, embora seja evidente que são distintas quanto ao enunciado, pois a capacidade perceptiva é distinta da opinativa. Caso o perceber seja de fato diferente do opinar, assim também em relação a cada um dos outros casos mencionados. Além disso, em alguns animais, todas as capacidades subsistem, em outros, somente algumas, em outros, por fim, uma única. E é isso que produz diferença entre os animais.
mas deve-se examinar posteriormente por meio de qual causa algo muito parecido ocorre no caso dos sentidos, pois alguns animais sim todos, outros alguns, e outros por fim único, e o mais necessário, o tato. E uma vez que aquilo por meio do que vivemos e percebemos se diz de dois modos, assim como aquilo por meio do que conhecemos, dizemos por um lado, que é a ciência, e por outro, que é a alma, pois tanto por meio de uma como de outra dizemos conhecer. De modo similar, aquilo por meio de que ficamos saudáveis, tanto por meio da saúde como de alguma parte do corpo, ou mesmo do corpo inteiro. E destes, a ciência e a saúde são configurações de uma certa forma ou determinação, e como uma atividade do capaz de recebê-la. Num caso, do que é capaz de conhecer, e no outro, do que é capaz de ter saúde. Pois a atividade do que são capazes de produzir parece subsistir naquele que sofre ação e está disposto. E a alma é isto, por meio do que primordialmente vivemos, percebemos e raciocinamos. Por conseguinte, a alma será uma certa determinação e forma, e não matéria ou substrato. Pois, usando-se a substância de três modos, como já mencionamos, das quais um é forma, outro é matéria, e por fim o composto de ambas, e desse a matéria é potência e a forma, por sua vez, atualidade, já que é composto e animada, de ambas é animada, não é o corpo. A atualidade da alma, ao contrário, é que ela é a atualidade de um certo corpo. Que trecho interessante esse aqui, né? Agora a minha versão está bem diferente da tua, mas está dando para acompanhar. Só tem umas partes aqui que, por exemplo, você falou em composto de ambas. É Uhum. composto de ambas ou é composição de ambas? Aqui está Aí, como composto de ambas. composto de ambas. Pronto, então é Isso. o mesmo que tem aqui, composto de ambas. E bem aqui, logo acima, ele fala de configuração, né? Vamos Ficamos lá. saudáveis tanto pela saúde como por alguma parte do corpo ou pelo corpo inteiro. E desses itens, o conhecimento e a saúde, por seu lado, são configuração, uma certa forma, organização e como que é a atividade daquilo que os recebe. Um deles é a atividade do cognoscitivo, ao passo que a outra, por sua vez, é a do sanável, pois a atividade dos fatores produtivos para se residir naquilo que padece a ação e é disposto. Quer dizer, essa ideia de configuração, que eu achei interessante, que tem alguns ontólogos aí, metafísicos também, que eles rejeitam Aristóteles, porque eles acham que em Aristóteles só existe substância, né? A questão da substancialidade, da doutrina das categorias, e aqui tá claro que ele está falando de composto, ou seja, de composição, não é uma substância. Pode ser que seja uma evolução da substância, composição, um composto e uma configuração, né, que é mais evoluída ainda, porque configuração você pensa o que nos elétrons, não sei se ele está indo para esse lado, né? Mas configuração, ao meu ver, como ele mesmo está dizendo, né? Uma certa forma, organização e como que é a atividade daquilo que os recebe. Quer dizer, já é uma coisa mais organizada. Sim, Então, assim, aqui, esse trecho aqui seria importante até para você comparar com esses metafísicos que se questionam, né? Aristóteles diz assim, não, Aristóteles parou no substancialismo. Aqui está mostrando que existe composto e existe configuração. exatamente. Você vê como é muito mais robusto, né, do que parece, né, do que muita gente fala Exatamente. também, né? Isso. E é isso que dá também não ver fonte primária, né? Aquela coisa, né? E também assim, a gente não pode ler só um autor e tomar como a única e verdadeira verdade, né? Sim.
Com certeza. Você pega aquele autor e diz, bom, é o direito dele, né? Ele pode dizer o que ele quiser. Agora tem que usar os termos do Aristóteles. Exatamente. Não pode tirar ele fora do contexto. Tem um contexto que ele pensou aquilo, né? Que desenvolveu aquele Aí pensamento. a gente teria que. Talvez a gente podia fazer isso até agora, aproveitar Uhum. que a gente está aqui no embalo, e ele está falando o quê? Ele está falando, na tua opinião, qual é o tema aqui principal que ele está falando? Ele fala em gênero da alma, né? Ele está falando em gênero da alma, ele está falando em gênero como que a alma é construída, né? Como o corpo, como a vida é construída, né? Quando ele fala aqui da poesia na substância de três modos, né? Para mim ele está falando não só da substância, mas ele está falando da vida também, né? Ali atrás ele falou da alma, da vida, do inanimado, animado. Seria isso, Ronald? Uhum. Então a alma, o gênero da alma teria essa composição e essa configuração, é isso? O que eu entendo é isso, né? Já que ele está falando ali de uma. A gente até falou de numa outra aula, né? Sobre a matéria e potência e a forma, por sua vez, atualidade, né? Então, acredito que ele esteja falando aí do gênero da alma, da evolução da alma também, entre matéria e forma, né? Só que ele diz o seguinte, olha, essa organização que recebe, ou seja, que ela recebe da alma para o corpo, ela é o quê? Ela é uma atividade do cognoscitivo. Quer dizer, o corpo tem a cognição que recebe da alma essa cognição e chega até o corpo. Pelo menos foi assim que eu entendi até agora. Por outro lado, tem essa atividade da cognição que torna, como ele diz aqui, a atividade dos fatores produtivos. Quer dizer, dois tipos de atividade, né? Uma atividade da cognição e outra atividade que ele chamou de fatores produtivos. Parece residir naquilo que padece a ação e é disposto. Tá dizendo assim que não é ação, é passividade. Ou melhor, padece a ação. Ele chama de disposto, né? Aí eu não fiquei sem Aqui está, entender. Vou até aqui marcar está, para depois. aqui está falando, está disposto, é isso. Aqui, Hã? aqui, você está usando a mesma tradução que eu estou usando, aqui é 34. O que é que tem escrito na sua aí? Pois as atividades que são capazes de produzir para subsistir naquele que sofre ação e está disposto, é isso? Isso, Tá. é exatamente. E É, visto que a alma, por sua vez, é aquilo pelo que primeiramente vivemos, percebemos e pensamos. Quer dizer, a dizer assim, são formas puras, é platonismo e tudo. Não, não é isso. Agora, Aristóteles ele não desconsidera que a alma seja além do corpo, né? Ela não é uma forma pura, como em Platão, uma ideia, mas ela também não é algo que, como se tivesse colado ao corpo, né? uhum, Por quê? Porque existe a questão da vivência, da perceptividade, do pensamento, né? Quando você pensa usando a alma também. Mas você não significa porque você está pensando, sua alma está colada no seu corpo, tá indissociável do seu corpo. Quer dizer, a alma ela tem uma vivência dela, né? Vivência da alma. sim. Então, seria mais ou menos assim, seriam duas vivências, seriam uma da alma e uma do corpo, mas de algum jeito elas conversam.
Eu não entendi a pergunta porque o áudio está baixo aqui. Deixa eu aumentar. Pronto. Pronto, pode fazer a pergunta. Seria mais ou menos assim. Então a alma tem uma experiência, o corpo tem outra experiência, e eles de algum jeito se unem. É isso que você está mais ou menos tentando dizer? Há uma dialética entre alma e corpo. Isso. Uhum. É uma dialética. Agora não significa que é, não significa que a tua cognição, por exemplo, você percebeu, você olhou ou você teve uma vivência sensorial, aí significa que você está tendo uma vivência da alma. Não necessariamente, a alma pode usar essa experiência que você teve e, pela sensibilidade, você tem acesso à sua alma. Mas para Aristóteles, a alma ela está além tanto do cognoscível, como ele coloca aqui, e muito mais próxima do inteligível, né? Da inteligência que a gente, na modernidade, começou a chamar de racionalidade, né? Então, as pessoas acham que quanto mais racional, mais próximo da alma está. Mas eu não sei se isso seria uma verdade em Aristóteles, né? Porque ele fala muito dos sentidos, das sensações, da cognoscibilidade e das vivências, né? As Uhum. vivências são muito importantes. Com certeza. E é por isso que ele fala tanto do corpo, né? Igual você falou, né? Isso, Porque até mais cedo, a colocação que você fez, depois eu fiquei pensando, poxa, mas isso é fenomenologia. Eu disse, não, mas isso aí sim. também pode ser encontrado em Aristóteles, ou mesmo, É, ou mesmo em Platão, né? Porque ex- em Platão você tem as formas, só que são as formas puras. Então, digamos, uma altura. A altura ela pode ter uma forma pura, né? Eu tenho 1,81 m. Ok, 1,81 m. Isso não representa quem eu sou. Não é, eu não sou 1,81 m, mas é uma qualidade do meu corpo de ter 1,81 m. Só que esse 1,81 m ele não está dissociado do meu peso, por exemplo. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas para você ver como as coisas estão são proporcionais, né? Assim, embora você possa estar acima do peso, ou tá abaixo do peso, mas você, querendo ou não, você tem um peso. E querendo ou não, você tem uma altura. Então, achei a sua pergunta até, inclusive, assim, eu não consegui responder ainda, né? Estou só especulando aqui. Talvez eu lembrei logo do Merleau-Ponty, mas de repente tem do Platão, no Aristóteles. tem mais coisa, tem mais camada aí, né? É, tem mais coisas aí. Mas explica aí como foi que surgiu esse pensamento aí. Ah, eu tava pensando assim, né? A pergunta foi mais ou menos no sentido assim. Tudo tem características, tudo tem atributos, tudo tem propriedades, né? Mas elas Uhum, têm que se unir de algum jeito àquela coisa, né? Aquele, eu só não sei se seria um ente ou seria um ser, mas ele tem que se unir a alguma essência. Então, uhum, assim, tá tudo unido, mas é o que conecta essas coisas que são tão diferentes? Fora a essência. Igual você falou, o peso é totalmente diferente da altura, mas eles são conectados em algum ponto. uhum. Você entendeu? Então, acho que agora ficou mais claro, né? Assim, né? Do que no grupo lá, né? Eu lembrei agora até do Spinoza, né? Eu acho que o Spinoza fala essa parte aí, quando ele vai falar sobre questão da. Na verdade, é o Deleuze falando sobre o Spinoza, que ele fala do problema da expressão no Spinoza. Hum, Talvez esse texto aí, apesar de ser um texto meio pesado, mas eu acho que ele poderia ajudar muito, porque o Deleuze vai destrinchando, sabe? Bem direitinho, hum, devagarzinho. Você pode ler um pedaço aí, não, não entendi. Aí depois você lê mais, até
Aí É depois interessante essa questão, é interessante essa questão, porque eu posso ter começa, por exemplo, por Descartes, né? Tem a resistência, né? Que é o corpo, chama de coisa, né? Coisa é um termo latino que se chama res. Então, você tem a resistência, que é o que se estende, por exemplo. A altura é algo que estende, né? O uhum, peso. O peso, ele já tem uma diferença, ele já não é uma resistência. Aí qual é o outro? É res cogitas, né? Co- o cogito seria o próprio pensar, né? Então, seria algo que é do próprio do corpo e outra esfera que é próprio do pensar. E mais ou menos por aí. E indo pelo Descartes, né? Aí você vai, Descartes, Kant, Spinoza. Esse seu problema aí é um problema. Tem muito pano para manga, viu? eu imaginei. Tem muito pano para manga, porque você pode muito bem dizer assim, não, mas eu não me adequo, o meu corpo, eu olho, me olho, sei lá, no espelho e eu não gosto do que eu vejo. Tá, mas você não deixou de ter corpo por causa disso. Exatamente. Esse é o ponto. Porque não é uma questão de negação, é uma questão de entender que todos esses tributos estão em você e não tem muito o que você fazer, né? É a mesma coisa, Uhum. não é só você, qualquer coisa que exista, né? Se você pega, sei lá, eu falei da cadeira, o exemplo da cadeira que eu usei no grupo, acho que foi no grupo lá que eu usei. Aham, Bom, não tem como você tirar os atributos da cadeira. Você pode falar, mas tem uma cadeira de um pé só, em vez de quatro. Eu tenho uma uhum, cadeira que não tem encosto, tá bom, mas continua tendo características de cadeira. Ela continua tendo atributos de cadeira por alguma razão. Continua tendo peso, uhum. altura, tamanho, disso, daquilo, para ser característico como cadeira. Então a gente acaba não fugindo desse, mas só que tudo isso está conectado dentro daquilo, de Que algum jeito. faz com que ela seja cadeira, né? Exatamente. Exatamente. Entendeu? Uhum, Então, assim, mas são coisas diferentes, são atributos totalmente diferentes para aquela coisa. Eu posso falar assim, vamos dar um exemplo. Eu vou pegar uma cadeira que pesa 5 quilos, mas eu posso pegar um peso de 5 quilos também, que não é uma cadeira. Posso pegar lá, sei lá, um cachorrinho que pesa 5 quilos, mas não é uma cadeira. Entende? Mas só que nesse caso, tudo dentro de uma cadeira, né? Tá dentro do peso de uma cadeira, mas não são a mesma coisa. Então eu não consigo, como eu posso dizer para você assim, não é diferenciar, mas que é tudo unido de algum jeito, ó, os 5 quilos da cadeira está unido ao que é uma cadeira. Com altura, com uhum, medição, com tudo mais. Entendeu? Não sei se uhum. estou conseguindo ser bem Sim, explícito. tá. Tô entendendo. A pergunta é meio difícil, né, também, mas até para fazer pergunta é difícil. Agora tem um probleminha aí, por exemplo, a cadeira, ela pode ser de ferro, Sim, certo? Só que o ferro não é próprio da cadeira. O ferro é um material encontrado em outros objetos. Então, eu exato. não posso dizer que o ferro é um atributo próprio da cadeira. Agora, eu posso dizer que o formato da cadeira, de ter quatro pernas, de ter como é que se chama? Um Um encosto. assento, né? Um Sim. assento. Aí você começa a chegar naquela tese lá do professor, né? Que ele falou das formas. Tem as formas que são próprias de determinados objetos. Uhum, exatamente. Ou você pode usar de corpos também, né? O corpo humano é uma coisa, o corpo animal é outro, o corpo da planta é outro. E se você perceber, olha como você falou da forma. Olha o que está escrito na tela. No jeito nos de Aristóteles. Tá vendo o que está escrito na tela? Também é a mesma coisa. Aham. E não podia mudar Aristóteles. Você vê como é uma É, doideira? rapaz, você fez foi ler o Aristóteles e teve essa ideia, não foi não? Olha, eu tô começando a ler Aristóteles mais a fundo, mas São Tomás? não, olha, eu só li muito pouco de São Tomás. Ah, E eu, na verdade, eu nem sou formado em filosofia, né?
informação é outra. Então é meio que instintivo, assim, que tá meio que essas perguntas vêm meio que instintivo para mim. Não, mas é uma pergunta bem filosófica e até difícil de responder. Tanto é que o pessoal não se comunica muito, né, no nosso grupo, mas agora vamos pensar o seguinte: e o que é próprio da alma? Vamos dizer assim. Aí fica mais difícil, né? Será Fica. que é próprio da alma a sensação? É próprio da alma a intelecção? É próprio da alma o pensamento, a vivência? E aí você pode fazer outra pergunta também, que é mais difícil ainda. O que não é próprio da alma? Ixi, aí é complicado mesmo. O que Então, não é próprio da alma? exato. O que não faz parte da alma? Eu Eu não acho, posso dizer que o corpo não é próprio da alma, porque é através do corpo que a alma se manifesta, né? sim, que é o que ele, inclusive, que ele só fala no primeiro capítulo, né? Tem alguma parte que ele fala isso. O corpo precisa da alma, assim como a alma precisa do corpo, né? Em algum aspecto. Pois é, Rafael, é o seguinte, eu não sei se tu vai concordar comigo, mas eu vou precisar sair agora, Tá. felizmente. Né? Então eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Beleza, beleza. Espera um minutinho.